Acho que leveza e disciplina são as duas palavras principais que eu acho que as duas coisas elas andam de mão dadas, assim. Se você tem disciplina, você consegue levar as coisas com mais leveza, e com mais leveza você consegue, como é que eu posso dizer? Você consegue ter uma disciplina maior, sabe? Porque você leva as coisas com mais tranquilidade, então você se propõe a fazer as coisas com mais vezes, com mais calma, sem ter aquele peso todo. Então, acho que as coisas andam meio que de mãos dadas, assim. Alô, alô, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um Treehouse Podcast. Eu sou seu apresentador, Emanuel. Hoje nós temos dois convidados, Gabriel Zanini e Bruno Freitas. Ambos são membros ativos nas comunidades e na Skilltree. Eles também são reconhecidos pela perseverança e capacidade de produção. Espero que vocês gostem da conversa que nós teremos aqui e vamos lá. Mas ao mesmo tempo é meio contraditório, né? Porque, tipo, você tem que ter disciplina, que foi até engraçado, eu olhei as mensagens e eu sou uma pessoa que eu sou bem preocupada com essas coisas. Eu tenho que ter disciplina, então eu tenho que ficar focado, eu tenho que ficar atento, eu tenho que botar aqui, anotar as coisas. Que seria contraditório com a leveza. Cara, eu acho que não, na real. Eu acho que as pessoas pensam muito isso, mas acho que esse é um pensamento um pouco errado, assim, pelo seguinte ponto, porque acho que eles têm muita ideia de que disciplina ela tem que vir da gente pegar e só trabalhar, assim, e fazer o que a gente precisa, sabe? Mesmo que o que a gente precisa a gente goste, sabe? A gente tem que pegar e se concentrar 100% naquilo e fazer só aquilo, sabe? Tal, e direto a gente ouve, sei lá, amigos nossos, né, que falam que vão deletar tudo que tem no computador só para trabalhar e não sei o que, blá blá blá, só que, sabe, não é assim que a coisa funciona, sabe, a disciplina ela tem que vir em conjunto, ela tem que vir aliada às suas outras atividades do dia, sabe, ao teu descanso, ao teu lazer, à tua parte social, mesmo que, bom, né, nesse momento seja um pouco mais complicado, mas tudo isso tem que vir junto, porque você não vai ter uma circunstância diária em que você vai ficar tipo sempre sem nenhuma outra coisa para fazer, sabe? Em algum momento você vai voltar a ter seu lazer, você vai voltar a ter sua questão social. E se você não está acostumado a trabalhar com as duas coisas juntas, a conseguir manter as duas coisas em harmonia, quando você retornar com as suas coisas, quando você voltar tipo a liberar para você mesmo os seus jogos, essas coisas que você gosta de fazer por lazer e outras atividades, você não vai conseguir conciliar as duas porque você não está acostumado a trabalhar assim, sabe? Então, tipo, sei lá, a disciplina ela vem junto de outras coisas que você tem que fazer fora do trabalho e tudo mais, senão vira uma medida paliativa que só te engana, sabe? Literalmente só te engana, que você não vai ficar assim no teu dia a dia, você não vai ficar assim para sempre. Quando você largar isso, você vai voltar aos hábitos anteriores, porque você não tá acostumado, sabe? Então seria assim, a disciplina, ela... O que você falou é muito parecido com alguém que faz uma dieta que é muito rigorosa, mas que só consegue durar uma semana. Eu acho que é tipo isso. É uma boa analogia, sim. Entendi. E agora sim, já tem bastante coisa aí que eu quero falar. É até difícil de organizar, porque como que eu posso pegar a disciplina, a gente simula exatamente como você falou, até jogando um pouquinho para síndrome de Estocolmo, né? Que a gente tem que estar ali, tem que estar sofrendo um pouco, tem que estar sendo algo que não é prazeroso e, que nem você falou, conciliar a coisa que é prazerosa com algo que é que você deve fazer. Então, assim, é bem confusa essa situação, porque, por exemplo, eu tô desenhando, eu tô trabalhando, eu tô tendo que fazer os meus compromissos. E como é que eu sei que eu tô não cuidando da minha diversão, né? Como é que eu consigo dizer, como é que
eu olho seja no computador, né? A gente vai falar sobre o computador, sobre desenho mais, porque a gente trabalha com isso, mas seja a situação da pessoa, como que eu sei que eu tô fazendo isso errado? Né? Como que eu sei que eu não tô cuidando seja da minha saúde ou seja da minha diversão o suficiente? Vocês têm alguma ideia disso? Além das dores, né, que podem aparecer, que já é um sinal muito preocupante, tipo dor nas costas, pra você se alongar, dor no ombro, bursite tá aí, vamos todo mundo alongar. Uma parada que eu acho que isso daí começa, né, a bater na porta pra ficar preocupante, quando, que nem o Zenino comentou, esse negócio do hábito, né, quanto mais vezes você vai fazendo as coisas, você começa a ficar mais perceptíveis até com você mesmo, né? E quando você começa a desenvolver esse self-awareness de você mesmo, você começa a pensar, pelo menos comigo foi assim, né? Eu vou desenhar, vou começar hoje de manhã a desenhar. E aí eu chegava e começava a ter um pouco de dor no braço logo de manhã, sabe? E demorou um pouco pra eu perceber que, cara, eu preciso alongar, sabe? Então eu acho que esse negócio de você perceber, né, quando não tá uma coisa saudável, infelizmente pra mim veio com o tempo, né? Aí o que acontece? Basicamente, isso cada vez mais eu fui pensando, fui ficando cada vez mais autoconsciente disso. E hoje é mais tranquilo de perceber essa coisa de não tá fazendo bem tal coisa pra mim. Mas veio, infelizmente, por conta da demora de perceber, saca? É meio contraditório assim, mas vai muito de como que nós nos enxergamos também, sabe? É uma coisa que vai vir com o tempo. É a famosa experiência. Eu acho que essa é uma palavra que eu acho que eu vou falar bastante até. Quanto maior for a sua experiência com as coisas, mais fácil vai ser de você contornar os problemas. E esse negócio de saúde é um exemplo disso, sabe? Eu acho que esse é um ponto chave mesmo, assim. Que concordo com tudo que o Bruno falou. E acho que é importante lembrar também que quando a gente está sentindo dor, significa que já é pra gente ter parado há um tempo já. Né? Então, mas eu acho que além disso, é uma questão muito disso que o Bruno falou no final mesmo. Eu acho que, no meu ponto de vista, acima de tudo, né? Você ter um pouco de experiência não só com o trabalho, mas com você mesmo. Se você entender como você funciona, você entender os seus limites, os seus recursos, ser honesto consigo mesmo, sabe? Entendeu? Tipo, se você trabalhou, se você acha que você trabalhou o suficiente, mas ser honesto mesmo, assim, sabe? Tipo, Sim. não dá ouvido para aquela voz que só te culpa por não fazer nada e não dá ouvidos para aquela tua voz que acha que você já fez demais e que você pode ficar de preguicinha, sabe? Então, ser honesto mesmo contigo, sabe? E Sim. chegar no ponto de você entender, tipo, pô, eu atingi as metas que eu queria fazer, que eu queria atingir hoje, eu fiz as coisas que eu queria fazer. Se eu não fiz, por que eu não fiz? Sabe? Até ter uma conversa consigo mesmo, sabe? Eu faço isso um bocado, assim, para analisar o que eu fiz no meu dia, para analisar se o que eu fiz foi o suficiente, se eu tô bem, se eu devo investir mais. Se você quiser investir mais, investe, não tem problema. Mas a questão é você se perguntar essas coisas e entender, tipo, não, já fiz bastante hoje, sabe? Eu atingi o que eu queria, ou se não, tipo, não, tudo bem, mas ainda assim acho que fiz o suficiente, fiz o que tá legal por hoje, sabe? Eu posso me dar esse luxo, eu posso me dar esse direito que eu tenho de, tipo, brincar, de fazer aquilo que eu quero, de ter o meu lazer, sabe? Então acho que vai muito de uma conversa honesta que você tem que ter consigo mesmo para você se entender o que você fez no seu dia e ser justo, sabe? Entendeu? Ser justo que você pode fazer essas coisas e se você cumpriu, se você fez aquilo que você devia do seu dia, sabe? Então acho que é bem por aí. Você vai aprendendo com o tempo e com a experiência o quanto que você trabalha, o teu ritmo de trabalho, sempre o tempo que você costuma levar para fazer as coisas.
vai aprendendo com a experiência o quão quanto você demora para fazer as coisas e o quão justo é para você pegar para fazer se você deve continuar trabalhando, se você já pode pegar para dar uma descansada, sabe, seus intervalos e essas coisas. Acho que vai muito realmente de você ir descobrindo isso aos poucos, sabe? Sim, e isso é uma coisa bem difícil de você perceber. Até o exemplo seria nas mensagens que a gente estava trocando para decidir o tema, que a gente falou leveza e disciplina. Aí a brilhante ideia que eu tive, beleza, então vamos tacar um desafio pra galera, né, mandar ver o que seria meio contraditório, né? O que seria, tipo... eu tenho muita dificuldade em falar desse tema porque eu vinculo disciplina com algo totalmente diferente de leveza, né, de tranquilidade. Eu não sei se foi porque eu comecei tarde a arte, né, arte tarde, ou se são hábitos que eu criei ao longo da minha infância, ao longo da minha vida, mas realmente vocês não têm ideia do quão difícil isso é para eu entender como que a gente conseguia essa parte de saber que você está fazendo o suficiente, principalmente se você está atrasado, né? Principalmente se você tem um grupo que você percebe que está muito à frente de você. E também sem jogar nesse extremo que você falou, né? Que eu sou o culpado de chegar e falar, eu tô trabalhando demais, eu tô estudando demais, o que eu vou fazer? Eu vou tomar um tempo e ficar só jogando. Eu acho... Quer falar? Fala mais. Não, era só pra saber se vocês têm algumas coisas que vocês descobriram através da experiência que funcionam. Seja, vamos supor, um exemplo. Depois das 6 eu não vou mais encostar no trabalho. Então eu tenho até 6 horas da tarde pra fazer meu trabalho. Ou então alguma coisa assim que não seja tão superficial quanto essa, mas que funcione pra vocês. Cara, eu acho que é a junção de algumas coisas principais. Acredito que sejam duas coisas a princípio. A primeira coisa é você entender que, primeiro, daquilo que você falou, de que você tem outras pessoas que são muito melhores que você e que você precisa chegar lá. Tipo, cada pessoa tem teu ritmo, a gente só olha. Isso é uma parada até que as pessoas falam em muitos lugares, sabe? A gente só olha por onde a pessoa tá, a gente não olha o caminho dela. Né? Então sempre é injusto você fazer um comparativo seu com as outras pessoas ao redor, porque você não sabe qual é o ritmo delas, você não sabe quanto tempo elas levaram para chegar ali. Então esse tipo de comparação é sempre uma comparação ruim para você fazer. Isso, para mim, é só uma coisa que você tem que largar, assim. Mas eu acho que, além de tudo, essa conciliação entre leveza e disciplina, para mim, o principal foi a partir do momento que eu passei a analisar, passei a pensar em como que eu comecei a entender a estudar arte, sabe? E eu acho que eu posso dizer que grande parte das pessoas, eu nunca tenho como dizer todo mundo, mas acredito que boa parte das pessoas começaram a estudar desenho e começaram a desenhar porque elas gostavam, sabe? As pessoas gostavam de desenhar e aí elas faziam e depois faziam mais, faziam mais. E eu acho que a combinação dos dois é você voltar para esse início, assim, você voltar para os seus primórdios, assim, por que você começou? Você começou porque você gosta, sabe? E isso servia de motivação intrínseca para você seguir fazendo o que você estava fazendo até isso virar, tipo, chegar no ponto perto do profissional, sabe? Ou no próprio profissional mesmo, para quem já está trabalhando, sabe? E a partir disso eu comecei a perceber que o gostar daquilo que você está fazendo, ou fazer aquilo que você gosta, é um motivador muito forte para você estudar e para você seguir fazendo, sabe? Então, vamos dizer, a partir do momento em que eu estou fazendo alguma coisa que eu gosto, estou fazendo um desenho que eu gosto, alguma coisa que tem um motivo maior dentro de mim para fazer aquilo, eu vou sentir as dificuldades que eu vou ter em certos momentos, mas como é uma parada que eu gosto de fazer, eu tô gostando daquilo e eu gosto do que eu faço, eu vou me sentir, pelo menos pra mim, eu me sentia motivado a tipo, eu quero melhorar nisso, sabe?
porque eu quero ficar melhor em algo que eu gosto, eu quero fazer mais, eu quero fazer melhor. Então perceber que eu gostava daquilo, dos assuntos que eu gosto, das temáticas que eu gosto de fazer, sabe, das coisas que me interessam dentro de desenho, para mim já serviam como um motivador muito grande para ir buscar estudar mais e aprender, sabe, a crescer, sabe, que nem muitas vezes quando você toca um instrumento, sabe, aprendeu a tocar instrumento musical, e você gosta de tocar aquilo, então você vai aprender mais coisas, você vai aprender mais músicas, você vai buscar aprender novas técnicas, porque você gosta, você quer saber mais daquele assunto, desperta a tua curiosidade, e aí você consegue catalisar essa tua curiosidade, esse seu interesse, para aquilo que você precisa também. Sabe, pô, se eu gosto de desenhar personagem, não sei o que, blá blá blá, eu gosto de desenhar certos personagens, no meu caso, assim, eu adoro jogo de luta antigo, jogo de luta mais novo, então às vezes eu gosto de desenhar os personagens desses. E aí eu sinto que, sei lá, tá faltando um pouco de gesto, tá faltando um pouco de anatomia pro meu desenho ficar melhor, sabe? Então eu já percebo, tipo, pô, eu preciso pegar para estudar isso, porque eu quero fazer desenhos melhores desses assuntos que eu gosto, dessas coisas que eu gosto de fazer. Eu já vou por mim mesmo procurar isso. E aí, ao mesmo tempo que eu já vou pela minha própria vontade e pela minha própria curiosidade de buscar isso, eu tô estudando e eu tô melhorando ao mesmo tempo, sabe? Então uma coisa ela meio que puxa a outra, Sim. sabe? Ela meio que leva a outra. Você buscar esse tipo de conteúdo em virtude da sua curiosidade por aquilo que você gosta, sabe? Então acaba sendo uma consequência, o seu ficar melhor, ele acaba sendo uma consequência direta do teu interesse naquilo que você está produzindo. Então você meio que não precisa se forçar a estudar tanto, sabe? Você tem vontade de estudar porque você quer melhorar e você quer fazer aquilo que você gosta melhor, sabe? Eu acho que isso para mim foi uma descoberta muito grande que me fez, tipo, passar a enxergar estudos e o que eu produzo de uma maneira muito mais leve, muito mais tranquila e de uma maneira muito mais motivada, sabe? A parada que você tinha comentado da pergunta, né? Como que a gente lida com essa parada de se comparar com a galera e tudo mais de um grupo, né? E a outra parte também que você comentou, como que a gente descobriu essas coisas, que até o Zanini comentou a experiência dele e tudo mais, né? Tipo, como que a gente descobriu como que a gente funciona e tal, né? Pra não dar aquela fritação bad e tudo mais. Com o passar do tempo, eu acho muito engraçado que isso que você falou, né? Tipo, cada um é cada um. Então, meio que eu vim de um background onde tudo na minha vida tinha que ser premeditado, tudo tinha que ser exato, lógico, saca? E quando eu comecei a estudar, foi com 21, comecei tarde até, 21 para 22 foi. E eu tinha ainda essa mentalidade de que tudo tinha que ser lógico, sabe? E com o passar do tempo, com a ajuda de um monte de pessoas maravilhosas, de vocês, de pessoas incríveis assim, fui começando a ver que muitas vezes aquele negócio, né, tipo de não precisa ser algo tão mecânico, sabe? É uma coisa mais muitas vezes de feeling, você vê, ao invés de você pensar, por que só não faz, sabe? É uma parada que eu comecei a me perguntar muito isso, assim, principalmente no ano passado, né, com a ajuda da galera e tudo mais. Por que só não faz? Por que você não vê o que você gosta depois de fazer várias e várias vezes? Começar a se perguntar, mas por que eu gosto de... E depois parar de se perguntar um pouco, sabe? Ter aquele famoso equilíbrio e começar só a fazer. É um processo tão gratificante você muitas vezes não fritar, que eu sei que a gente, que nem o pessoal falou, né? Nós somos vários Lord Siths. A gente se destrói pelo conhecimento e tudo mais. Mas muitas vezes realmente só faz. Só, sabe, se divirta. Que nem o Zanini falou, ele faz as paradas dele. Eu tenho certeza que chega uma hora que ele nem tá pensando mais assim, tipo, não, mas aqui o gesto e tal, ele só vai lá e começa a fazer, sabe? E tipo, é isso que causa a diversão, sabe? E essa parada de se comparar com os outros, tudo mais da galera que tá já no grupo, é uma parada que eu vejo muito desse jeito também, tipo, de só admirar, né? Admirar e encontrar inspiração nisso. Parar, tipo, de pensar nesse ponto de
ai, nossa, mas a pessoa, poxa, cara, já acontece muito, pô, mas ele é mais novo do que eu, como que ele... Cara, é admirar, a pessoa, ela tá ali por uma razão, sabe? Ela tá ali porque ela já fez várias vezes, e é muito legal você encontrar admiração e combustível nessas coisas, sabe? Uhum. É bem aquilo de aproveitar. Aproveitar não no sentido de você se aproveitar da pessoa, mas tô falando de servir como Também. combustível pra você. Também. Também. Não, nossa, brincadeira, galera, não faz isso, é feio. É aquela parada de você chegar e olhar o trampo da pessoa. Todo dia você vai lá e admira alguém. E você vê esse trampo da pessoa e é muito, muito legal, muito sortudo quando você tem a pessoa do seu lado. Você fala, caralho, velho, que da hora, eu vou usar isso de combustível pra conseguir fazer minhas coisas, pra não fritar. Uhum. Eu acho que isso é muito importante. E essa parada só veio com experiência, sabe? De você olhar, de você perceber como que funciona. Até essa parada que comentou, né? Tipo, da vozinha interior. Comigo aconteceu ontem, até. Eu tô fazendo aqui um projetinho meu e tudo mais. E eu acabei uma outra imagem anteontem. Aí ontem eu cheguei e falei assim, tá, agora eu vou começar outra imagem. Só que eu tava na fritação, eu não tava conseguindo pensar, e eu fiquei praticamente a tarde toda, a manhã toda, não tá saindo nada, mas eu vou continuar, uma hora vai sair. Chegou só no meio da tarde e falei, cara, eu acho que eu tô com burnout, eu preciso parar, velho. Uhum. E eu joguei, eu falei, eu vou me sentir culpado, mas eu vou jogar um pouquinho. Aí eu fui e joguei 2 horinhas. Cara, foi a melhor decisão que eu tomei durante a semana toda, velho. Eu voltei pro negócio que não tava saindo durante 8 horas, eu consegui adiantar em 2 horas, 1h30, velho. Uhum. Então é aquele negócio, eu consegui encontrar um jeito, tipo, de como eu funciono, só que muitas vezes aquela vozinha ainda aparece, infelizmente, né, essa desgraçada. Mas é aquele negócio, cada vez mais vai ficando mais na nossa cara como que nós funcionamos, sabe? Numa maneira geral, desde isso de inspiração, desde isso de como fazer, desde do que fazer, sabe? De como fazer. É uma parada que a gente vai andar num vale sombrio e tortuoso, assim, procurando. Só que a gente vai começar a encontrar a luzinha no fim dele, saca? Mas infelizmente a gente vai ter que passar por algumas coisas. São vários backgrounds diferentes, né? Tipo, eu até hoje eu tenho esse problema com ser uma pessoa muito lógica, e eu não quero ser lógico, sabe? Só rola esse conflito e tudo mais. Mas é aquilo que o Zanini falou, sabe? O importante no final do dia é, por mais que você tiver o background que for, você se lembrar de fazer o que você gosta e se divertir. Que é isso que dá satisfação pra gente, velho. A nossa área é uma área que a gente tem que lembrar que a gente se diverte muito e tem que se divertir muito fazendo o que a gente faz, saca? Senão não tem sentido. Uma coisa vai anular a outra, velho. Tem uma hora que a gente vai sobrecarregar se não estiver se divertindo. Exatamente. Agora, vocês não concordam que isso é muito contraditório? Até, assim, nas aulas que eu dou na Skilltree, inclusive, galera, a Skilltree, ela tá abrindo cursos novos, né? Tem um novo curso de design de jogos, começa em maio. Vocês podem confirmar a data lá no site. Também vocês podem ficar atentos às redes sociais, tanto no Instagram, no Twitter, no Facebook. A gente sempre está abrindo coisa nova. Mas é interessante porque nas minhas aulas, eu ensino anatomia, muitas das vezes é algo que eu fico toda hora martelando, galera, a gente está estudando aqui com uma certa preciosidade, né? Então vamos fazer direitinho, vamos fazer tudo bonitinho. Mas logo depois eu quero também que você faça o torto, né? O que nem você falou, que você faz o gestual sem se preocupar com todas as 40 regras do gestual. Né? Que você faça um braço sem você se preocupar com todos os músculos que tem ali. Né? E isso eu particularmente acho muito difícil, principalmente na hora de desenhar. Né? Sim. Porque ao mesmo tempo que a gente está aplicando o conhecimento, a gente está falando, não, isso daqui não é tão importante, eu posso errar, todas essas coisas elas podem dar errado e é só fazer de novo, né? Caso eu queira ter um resultado melhor. E várias vezes eu percebo até no meu desenho que esse é o problema, que eu estou tratando o meu desenho com uma certa preciosidade, né? Isso é algo que a gente até estava comentando sobre
isso seria uma fritação ruim, né? Seria algo que a gente tá falando, não, isso daqui tem que estar perfeito, tem que estar bonitinho, tem que estar de acordo com a indústria ou a qualidade que eu quero. E eu tô mencionando isso porque certamente eu tenho muita dificuldade em conciliar esses dois. A gente falou sobre a experiência, né? Vocês falaram, eu fiquei quieto escutando e tomando anotações aqui. Sobre a experiência que faz você desenvolver isso, sobre também você dar o seu descanso, né? Seja em jogos, seja talvez se você for que nem eu, o Pelissari, indo malhar, fazendo alguma coisa, correndo, sei lá, gritando pela casa, também é um método bem conhecido da Skill Tree. Justo. E sim, extremamente válido, mas ainda assim eu quero ver se eu consigo puxar algo mais palpável, né? Não precisa ser tão lógico, mas quando que vocês perceberam que isso clicava na cabeça de vocês, né? Que nem você falou, se jogou e você percebeu que você economizou seu tempo. Isso foi de acordo com repetição, porque isso aconteceu várias vezes? Isso foi porque alguém falou pra você? Isso foi por um sentimento que você teve? Posso começar, Zanini, ou quer você? Claro, cara, fica à vontade. Eu acho que seria um famoso um pouco de tudo, sabe? Eu sei que é uma resposta muito genérica e tal, mas uma parada que desse assunto até que você comentou, tipo, do gestual do braço, depois da anatomia e tal, isso é uma parada que eu tento pensar pra tudo. Tipo, é fácil pensar, é difícil de fazer, que é aquela parada de... eu fui começando a perceber muito isso com base de a galera falando, pessoas específicas comentando, deu fazendo, repetindo. Às vezes pessoas que sabem muito mais do que a gente, né? De tipo, chegar lá e falar, cuidado, não sei o que, isso daqui não tá uma mentalidade muito legal, você vai começar a fritação negativa, tenta pegar mais leve. E aí, de tanto você fazer, você começa a perceber realmente isso. E aí foi que eu entendi que aquele famoso ponto de equilíbrio, saca? É uma parada difícil de você chegar. Que é que nem você falou, você tá lá fazendo o braço. Aí você tem 40 regras de como fazer o deltoide flexionado. E aí você fala assim, tá, eu vou fazer o deltoide flexionado. O deltoide. Só que aí você começa a ver o restante do braço e você começa a esquecer qual que era o objetivo do seu estudo, sabe? Você tava focando no deltoide, do nada quando você vê, você tá fazendo um braço fotorrealista e você fica, velho... E você tava, sabe, naquela pilhação, na frustração, xingando todo mundo, batendo no monitor, tipo, que ele é o culpado. E você fica naquela, velho, era pra fazer um deltoide. E você vai ver você encher uma folha de braços, braço do torto, com a ameaça de morte que você não conseguiu fazer nenhum. E aí entra naquela pilha de você pensou em fazer uma parada que, tipo, você isolou um ponto, saca? E aí, do nada, quando você viu, você se deixou levar pelo calor do momento, pela adrenalina, e você começou a sair daquilo. Que é onde eu acho que começa a fritação. É aquela parada... A chave de tudo que eu acho, né, tipo, que vem com a experiência é simplificação dos tópicos, dos assuntos da vida, né? Mas pra você simplificar, é um caminho muito filho da puta, velho. Por causa que, pra simplificar, você vai ter que passar por um monte de coisa que você vai estar lá estudando, e você vai entender que, tipo, o braço inteiro, você não precisa desenhar músculo por músculo do braço pra fazer um braço. Mas pra isso, é aquela parada. É repetição, é a galera falando pra você o que fica legal esteticamente, o que não fica. Você vendo referências de pessoas que você admira, que você gosta do trabalho, entendendo o porquê da pessoa não fazer aquela linhazinha de overlap, outras fazendo, e qual que fica melhor pra você. Você tá começando a isolar as coisas, sabe? E isso pra mim é uma coisa que eu vejo que ajuda muito a não fritar. É uma parada que você muitas vezes simplificar o seu pensamento, por conta se você for fazer o braço 80 vezes, sendo que era só pra você fazer, no caso, um deltoide dessa vez, aí você vai lá e faz o braço todo, você fica, cara,
eu entendo que eu queria fazer um braço todo, mas o foco era no deltoide, você isolar os pontos, sabe? Você simplificar a coisa. Se você simplifica, que é difícil, mas se você conseguir ir simplificando cada vez mais por causa da experiência, de ouvir os outros, de você entender o que a pessoa fala, de você ver e conseguir digerir o que você tá vendo, começa a ficar um processo muito mais prazeroso, sabe? De você, eu vou estudar hoje rosto. Aí você vai lá, você vai estudar um rosto geral. O rosto é um cacete, né, pra estudar. Aí você vai lá, depois que você estuda 3 rostos, você fica, mano, que merda. Só que aí você vai ver e vai falar assim, deixa eu estudar um pouquinho de construção. Você vê, tipo, você tá isolando tópicos separados, não o rosto em si. Tá dando construção. Dentro da construção, vou estudar como que faz, sei lá, como que desenha a boca em perspectiva, porque eu vi que no desenho em 3/4 não ficou boa a boca. Aí você viu construção, depois você minimizou pra boca, sabe? Tipo, você ir desconstruindo, você cada vez mais simplificando, porque vai chegar uma hora que você vai usar tudo isso em conjunto, que é a parte difícil, né? Que é o todo. Mas quanto mais simples você for pensando, pelo menos assim, ao meu ver, é melhor, sabe? De você depois juntar tudo. Eu acho que numa questão mais palpável pra mim, pelo menos como eu percebi, as coisas que funcionavam pra mim para dar uma esparecida e dar uma tranquilizada, é que eu literalmente precisei tipo de terapia pra entender essas coisas, sabe? Isso é uma parada que eu recomendo pra praticamente todo mundo, assim, porque pra mim mudou minha vida nesse sentido. E acho que muitos amigos meus também começaram a fazer exatamente por eu contar o que foi pra mim, né? Como é que foi a minha experiência com isso e tudo. E eu precisei de outra pessoa pra virar pra mim e falar, tipo, ei, olha só, larga isso, descansa, vai fazer outra coisa, vai fazer aquilo que você gosta, porque à medida que você fazia e se forçava a fazer as coisas por frustração, porque você tinha que dar certo, tinha que dar certo, tinha que dar certo, as coisas não estavam dando, não iam dar, sabe? E aí eu precisei de outra pessoa para me apontar isso, porque tava muito crítico, eu tava muito cego, sabe, nesse sentido. E aí, a partir do momento que eu comecei a fazer isso, começou a entrar um outro ponto mais específico, que é autorreflexão e autonomia nesse sentido, sabe? Porque aí você começa a perceber o quanto que você melhorou, sabe? O quanto que foi melhor para você, né? Que eu acho que a autorreflexão é uma parada que ela anda de mãos dadas com isso tudo. Sim. O tempo inteiro, sabe? Total. Você parar e analisar, sabe? Pô, hoje o que eu fiz que me fez ser mais produtivo? Hoje o que eu fiz? O que eu pensei? O que entrou na minha cabeça? Como eu me senti fazendo as coisas que me fez seguir fazendo, que fez fazer mais, sabe? Me fez produzir mais. E a partir disso, eu comecei a perceber um padrão, sabe? Comecei a perceber aquilo que me motivava, aquilo que me fazia ser mais produtivo, aquilo que me deixava melhor, aquilo que me fazia ficar mais tranquilo, sabe? Então acho que foi um conjunto um pouco de alguém me dizendo um pouco do que eu precisava fazer, alguém alertando para mim, né? Que você tem uma visão de fora, Sim. você só vai conseguir enxergar e apontar para coisas que você não vê, sabe? E aí, em virtude, em junção disso, comigo refletindo, às vezes levando essas questões para amigos meus que são tipo mais experientes, já tem mais um tempo disso, já estudam há mais tempo, já trabalham e já passaram por esse tipo de coisa, você vai acumulando esses conhecimentos, Experiência. essas ideias que as outras pessoas passam para você e você coloca na tua autorreflexão, sabe? Você começa a se perguntar. É literalmente um exercício de autorreflexão. Você não vai conseguir encontrar isso do nada. Você não vai conseguir, tipo, parar e simplesmente, tipo, agora foi, sabe? E do nada perceber isso. Não, é um exercício. É praticamente um músculo mesmo que você tem que exercitar. Você para, pelo menos no meu caso, né? Você para e você analisa o que aconteceu, o que você fez, como você se sentiu hoje, por que você se sentiu hoje. Se dá um tempo se perguntar as coisas, sabe? O exercício de auto-reflexão é fundamental, assim, sabe? Você... É aquele negócio, às vezes você cresce mais e aprende mais parando um pouco, né? Tipo o exemplo mesmo que o Bruno deu dele parando para jogar, né? Você parando um pouco e
entendendo, raciocinando em cima do que você fez, do que simplesmente dando cabeçada na parede, sabe, entendeu? Você parar e você pode quebrar um muro dando cabeçada na parede, sim, você pode, só que você pode parar e pensar em outras maneiras melhores de você fazer isso, sabe? Então, e aí quando você para e você enxerga que, pô, de repente eu posso usar uma marreta, que tava do seu lado o parada, tempo todo. quando eu usei a marreta o negócio funcionou melhor, saca? Você vai otimizar o teu tempo, você vai se direcionar melhor e você vai alcançar teus objetivos de uma maneira mais fácil e de uma maneira, às vezes não mais fácil, mas de uma maneira mais tranquila, sabe? E realmente até com menos esforço. Sim. Sabe? Eu acho que pra mim foi por aí. Eu quero só falar algumas observações, que eu considero vocês dois também que nem o Rubio, né? Que são pessoas que são bem disciplinadas, são bem atentas sobre vocês mesmos, né? Também são pessoas que evoluíram muito rápido. E eu sei que tem muita gente que está escutando isso, provavelmente a minha versão mais jovem, que vai falar: ah, nossa, eu desenho em 20 minutos? Nossa, eu tô fazendo mais do que o necessário, né? Eu tô dando... Pô, eu tenho que descansar um pouquinho, né? Eu vou jogar umas 8 horas seguidas pra descansar. A gente tem muita gente que eu até conheço pessoalmente que faz isso, né? Então, são pessoas que não têm essa reflexão, ou então elas jogam para esses extremos, né? Tem a pessoa que faz isso, esse exemplo que eu acabei de dar, e também a pessoa que faz o contrário, né? Que seria... Não, eu não posso jogar nem 20 minutos porque isso vai me atrapalhar. Eu tenho que ficar aqui, eu tenho que consertar. Vou ignorar a minha dor porque não é a minha dor que... parando que vai me sustentar, né? Sim. Vocês traçam, né? Vocês aplicam alguma hierarquia dentro desses pensamentos reflexivos para você se guiar? Por exemplo, objetivos, né? Ou então algo mais empírico. Assim, durante 10 dias eu fiz esse sistema de desenhar 20 minutos e jogar 10 horas por dia. E eu olho para o meu progresso e, pô, aparentemente eu não evolui muito. Eu devo mudar alguma coisa. Vocês aplicam esses conceitos? Tem alguma coisa que vocês podem falar sobre? Só para tentar tirar um pouquinho do relativo que seria para cada pessoa? Pode começar, Dani. Eu não sei se eu entendi direito o que você quis perguntar. É tipo, se a gente tem alguma coisa na nossa rotina que a gente faz para construir essa reflexão, essa disciplina, ou se é tipo isso. Isso, tá? Exatamente. Beleza. Cara, eu acho que pra mim o que funciona muito é estipular metas assim do meu dia. Sabe, com o tempo você vai descobrindo o que funciona melhor pra você e o quanto que você consegue, quais metas que você consegue cumprir, quais metas são realistas e quais não são. Mas a princípio eu sempre gostei de estipular metas. Assim. Eu nunca gostei de estipular necessariamente horas no meu dia, fazer não sei quantas horas, porque eu acho que a gente é muito ruim de estipular tempo, de saber o tempo que as coisas duram de verdade. Acho que a gente é muito ruim nisso. Então, e ao mesmo tempo, isso acaba gerando um peso e problemas também. Pelo menos pra mim foi assim. No sentido que, por exemplo, vamos lá, eu tô fazendo uma peça, eu tô fazendo uma ilustraçãozinha agora. E aí eu tô tipo, tá, hoje eu quero conseguir fechar o cabelo do personagem e o torso, conseguir renderizar praticamente tudo, deixar pra amanhã, tipo, sei lá, só a mão e uns detalhes, sabe? E aí, beleza. E aí eu vou fazer... O meu dia é completar essas tarefas, sabe? No meu objetivo eu tenho de completar essas tarefas, sabe? Então, eu não penso muito no tempo que isso vai levar,
eu não penso muito em por que são exatamente essas tarefas, eu só divido para entender um pouco o meu processo, né? E faço isso. Uma vez que eu fiz, levando mais tempo ou menos tempo, o meu objetivo do dia já foi concluído. Falei, pô, beleza, essas foram as etapas, essas foram as metas que eu estipulei para hoje. Eu fiz, então, tecnicamente, hoje eu tô livre, assim. Só que aí que tá. Se você levou menos tempo, você pode, se você quiser, se você sentir que tá bem, que tá confortável, você pode ir mais além. Se você gostou disso, se você sente que você tá bem para fazer mais, você pode fazer mais, sabe? Não tem problema. Ao mesmo tempo, se você acha que levou tempo demais, assim, sabe? Você pode sentar e entender por que você levou tempo demais e se perguntar essas coisas e de repente descansar mais cedo, no dia seguinte você ter um pouco de tempo mais de descanso, porque para mim o problema de você estipular tempo, pelo menos no meu caso, era de que se eu fazia as coisas mais rápido do que o tempo que eu estipulava, eu ficava tipo, porra, eu não produzi o suficiente, eu tô slacking off, sabe? Eu tô de preguicinha, eu não tô fazendo o quanto eu devia, sabe? E na verdade não é assim. Às vezes você levou menos tempo para aquilo porque você já estava mais preparado, porque você já estava mais calmo, e ao mesmo tempo isso gerou um peso em cima de mim, sabe? Isso gerou uma culpa. E aí eu vou tipo me forçar a produzir mais porque eu tô culpado de ter produzido, achar que eu produzi pouco ou que eu gastei pouco tempo naquilo, sabe? Mas na verdade eu gastei o que eu necessitava, eu gastei o que eu precisava, Sim. sabe? Aí você começa a produzir mais por culpa e aí você já produzir o que você está fazendo não sai tão bom, não sai tão legal, você se frustra e é aquela bola de neve. E ao mesmo tempo o contrário, se você levou mais tempo do que você imaginava para fazer aquilo, você também vai vir um sentimento de culpa, um sentimento ruim de que, tipo, pô, eu não tô tão bom quanto eu achava, eu ainda tenho muita dificuldade com as coisas, eu ainda sou ruim, sabe? Pô, achei que eu conseguia fazer as coisas com mais tranquilidade, mas não, sabe? E vem essas outras frustrações, sabe? Então, às vezes, quando não era por um lado, era pelo outro. Então, quando eu estimulava metas para mim, sabe? Seja metas de estudo, sabe? Quantos estudos eu vou fazer no dia, o que eu vou estudar com os estudos e quantas aplicações, essas coisas, eu sentia que eu conseguia ser muito mais leve comigo mesmo e manter um ritmo mais tranquilo do que quando eu estipulava, tipo, horários. Assim, vou gastar 4 horas por dia estudando isso, 3 horas estudando aquilo outro, e vou terminar o dia com mais 2 horas de não sei o quê. Sabe, pra mim não funcionava assim tão bem. Sabe, então nesse caso era assim que é o meu planejamento até hoje, sabe? Entendi. Pra mim, essa parada de... só pra lembrar, só que eu tava justamente pensando enquanto eu tô ouvindo, o exemplo que você quer dar é como que a gente se organiza, né, pra não fritar e tudo mais, seria isso? Isso, exatamente. Seria você... Como que você percebe que você tá fazendo algo certo ou errado, né? O Zanini falou sobre os objetivos Isso. e sobre você estipular metas. Beleza. Então, comigo foi uma parada muito dessa que o Zanini comentou, assim, tipo, tentativa, erro e acerto, né? Quando eu tava começando, eu meio que a estudar sério e tal, eu meio que trocava a noite de sono, assim, o que eu não recomendo pra ninguém que me fez ir pro hospital, não façam. Por causa que sempre teve aquela vozinha, né, tipo, falando que nunca tava bom, que não sei o quê. E aí, com o passar do tempo, eu fui tentando mudar o sistema pra mim, assim, tipo, fui testando, né, as coisas. E meio que eu descobri que você trabalhar 8 horas por dia não é necessário, que é o que a galera geralmente fala, saca? Mas vai mesmo mais daquele feeling, tipo, você tá de boa pra continuar fazendo? Continua, não vai te fazer mal, não tem problema. Mas assim, também é bom você ter pausas, né? Você ter momentos que você levanta, você vai ver o sol, vai interagir com alguém, ao vivo, né? E por causa que, assim, muitas vezes eu me via
que nem o Zanini comentou, de ficar preso, eu vou estudar durante 2, 3 horas de observação e depois eu começo a fazer as coisas. E eu via que as 3 horas foram 3 horas de frustração. E aí eu falava, tá, e agora? Como que eu começo a trabalhar, velho? Sabe? E aí as 3 horas de frustração viravam 6, porque eu ficava 3 horas reestudando o que eu tinha estudado pra tentar arrumar. Ou seja, eu perdi um dia de trabalho, praticamente, que eu poderia estar produzindo, ao invés de estar, sabe, tipo, só estudando e não aplicando o que eu tinha estudado. Aí, uma parada que pra mim com o tempo foi aparecendo muito, foi esse negócio de... eu funciono muito por horas, mas é uma parada mais fixa, que eu, sabe, tipo, é aquele negócio da experiência. Eu fui vendo como que eu ia montando, como que eu ia ficando pé da vida, como que eu ia ficando mais calmo, e eu fui percebendo que até mudança de horários, né, só pra completar, tipo, eu tinha o costume de acordar sempre depois do almoço, né, porque eu testei fazer esse método, e eu percebi que eu sou uma bosta pra isso, eu sou muito uma pessoa matutina. Então, cada vez mais que eu fui acordando mais cedo, eu ficava muito produtivo. E aí eu pegava assim e falava, tá, a parte da manhã eu posso usar meia hora ou 1 hora, né, por dia, quando eu consigo fazer algum tipo de observação muito rápido. Seja de observação de um artista, seja de observação da vida real. E aí, a partir disso, eu fico produzindo. Só que chega um momento do dia, por volta de umas 6, 7 horas da noite, que eu falo assim, cara, acabou. Aí vai ter aquela vozinha na minha cabeça que vai ficar falando, não, mas você pode fazer mais que eu tô ligado. Eu falo, não, eu sei que eu posso, mas guarda isso pra amanhã. E aí, depois disso, das 6, 7 horas em diante, é meu horário de lazer. E isso foi uma parada que começou a fazer um bem danado pra mim, por causa que eu me tiro aquela cobrança de ficar, sabe, depois da janta, né, e tudo mais, de, ainda dá tempo de fazer mais coisa. Aí eu vou lá e fico fritando coisa que eu não deveria estar fazendo, sabe? Aí eu vou lá e às vezes fico com insônia por causa disso. E é uma parada que eu sofri essas paradas pra entender como que eu podia melhorar, saca? Eu acho que, infelizmente, é normal pra algumas pessoas você meio que se queimar pra entender que o fogo arde, saca? E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo que no meu horário, a noite é uma hora pra descansar. Até esse ano eu voltei a fazer, tipo, prática física, né? Exercício físico. E, nossa, mudou totalmente, sabe, assim, também. Tudo. A minha postura já tá... Tipo, ano passado eu cuidei da postura, mas esse ano, com a parte de eu não estar fritando à noite pra fazer as coisas, eu jogo, aí depois eu vou, faço um pouco de exercício físico. Aí eu volto, eu tenho, tipo, 1 horinha mais ou menos ainda de folga antes de eu ir dormir. Aí eu escolho se eu vou querer continuar um pouquinho mais a peça, mais em baby steps, saca? Que nem o Zanini falou, eu vou resolver um pouquinho dessa mão nessa 1 hora que eu tenho hoje, saca? É disponível. Ou senão eu vou e vejo algum seriado, eu vejo alguma coisa, eu converso com a galera, ou jogo, né, que geralmente acontece. Esse que eu acho que é uma coisa legal, você encontrar, né, que nem você comentou, encontrar meios de lembrar aquela sua vozinha interior de que ela não tá sempre certa. Que por mais que você não queira, você precisa descansar, você precisa distrair a cabeça. Por conta que, senão, no outro dia, a gente sempre pensa no dia de hoje, mas a gente nunca para pra pensar como vai estar no dia do amanhã se a gente for deitar com a cabeça a 1000 por hora, né? E é por isso que eu considero muito essa parada de descanso à noite, saca? Pra chegar no outro dia renovado, por causa que a gente muitas vezes esquece que também tem os fatores extracurriculares, né? A gente pensa muito só na parte do desenho, a parte da pintura, a parte de estudo, só que se fosse só isso seria muito bom, mas tem também os outros fatores, né, extramundo, assim, que faz a gente fritar também. E a parte do lazer é muito importante por causa disso, porque faz a gente meio que resetar tudo. Você não pensa em preocupação e não sei o que, a gente precisa disso pra continuar no próximo dia, saca? Eu acho legal pensar desse jeito assim. Sim. Interessante ver, né, que a gente consegue achar uma aplicação de objetivo, que o Zanini comentou, e também uma de hora. Eu certamente entendo completamente o que você falou sobre essa situação de... Eu comecei a estudar algo, fazer uma observação, né? E a minha meta é deixar o rosto bonito. E aí eu não consigo. Isso daí é digno de 10 dias, né? É digno de 10 dias de trabalho pra você deixar.
Sim, velho. Aí, e se você manter essa meta, a única coisa que vai acontecer é a frustração eterna. E você, que nem você mencionou, vai perder um dia de trabalho tentando martelar. Exato. Nossa, eu tenho páginas e páginas de sketchbook que são 8 vezes, 9, 10 vezes o mesmo rosto. Tentativa dele, dele ficar bonito e ele não fica. Né? Então, nessas horas, de novo, voltando ao que Zanini falou, você tem que parar e pensar um pouquinho. Olha, talvez essa meta não esteja funcionando. Então, exato. Reavaliar a situação toda e tal. Exatamente. Aí a gente tem uma série de opções que não Sim. seja a que a gente está fazendo, que seria, que nem você falou, pô, vou dedicar meia hora a esse estudo. Às vezes funciona. Ou então eu vou falar, não, eu vou fazer essa cabeça e eu vou, não é para ela ser completamente bonita, mas eu vou tentar deixar a boca no grau. Exato. Boca bonitinha. Show. Né? Então você tem que sempre, e de novo, a gente enfatiza, né? A hora de relaxar, a hora de você sair do computador, andar, pegar um sol, que é importante se alongar, nessas horas que a gente tem até um pensamento passivo, né? Que é quando o nosso cérebro ele simplesmente sai daquela área que é tão pequena, mas tão específica, que seria o desenho ou resolver um problema, e ele começa a vasculhar outras áreas da nossa cabeça. E isso traz a oportunidade de a gente olhar para aquele problema de uma maneira diferente. Então pensar assim, todas as vezes que eu descanso, que nem você falou, são as horas que eu tenho ideias. São as horas que eu falo. Sim. Tá, nossa, como que eu não pensei nisso antes? Como que eu não apliquei essa parada aqui? Eu tava tão focado em resolver aquela mão, em renderizar aquele rosto, que nem me passou a cabeça sobre isso. Né? Então isso ficou claro. Mas agora, a paciência que vocês têm quanto a isso, ela foi gerada? Vocês perceberam que vocês tinham isso desde o começo? Foi porque alguém ajudou? Voltando, né? A gente falou que certamente são pessoas que ajudam, certamente são a experiência que faz você aprender com isso. Sim. Mas, de novo, tem alguma coisa que a gente pode pegar em específico para desenvolver melhor essa qualidade? Eu acho qualidade de paciência e tranquilidade nesse sentido, cara, é um pouco difícil de responder. Eu acho que é uma parada que você tem que perceber aos poucos, talvez, ou você buscar coisas que te tragam isso, sabe? Eu não sei dizer direito. Eu acho que, pra mim, mas isso é uma parada que eu passei a fazer há pouco tempo, que é meditação. Eu passei a meditar um pouco todo dia, e isso tem me ajudado a manter concentração, a manter paciência e afins. E perceber isso veio de refletir em cima das coisas que eu faço, né? Eu acho que isso anda junto nesse sentido. Você ter uma percepção daquilo que te faz se sentir melhor, daquilo que te faz ficar mais calmo, daquilo que te faz ter mais paciência, sabe? Então é um pouco difícil de responder isso, eu acho. Mas eu acho que, tipo, no meu caso, meditar me ajudou, mas ao mesmo tempo perceber também que acho que talvez o pensamento inverso, sabe? Em vez de pensar, tipo, o que me faz ter paciência pode ser o que me faz perder a paciência. Sabe? Sim, legal. O que me faz ficar estressado, o que me irrita, o que me faz me sentir mal. E você traçar essas coisas, você analisar o que te faz isso e você buscar uma maneira de contornar essas coisas, sabe? E aí
à medida que você vai contornando isso, você vai reduzindo o estresse, você vai tirando o peso das coisas e já vai vindo com mais naturalidade. Sabe, você entender o que te faz perder essa paciência vai te fazer tecnicamente abordar as coisas de uma maneira que te gere mais tranquilidade, te faça ser mais paciente, essas coisas. Pelo menos eu acho que é por aí, sabe? Eu não me arrependi nem um pouco de ter feito essa pergunta agora, porque o que você falou foi muito maneiro. Você vê o contrário daquilo, ao invés de você focar em resolver o problema, você vê o que tá causando problema. Tá causando ele. Genial, bem maneiro. Porque isso anda de mão dada, né, cara? Se você Sim. não consegue enxergar tanto uma maneira de resolver o problema diretamente, você entender o que causa aquele problema e evitar aquilo, você tecnicamente vai estar resolvendo. Sim. Sabe? Então isso pode ser uma maneira também de você abordar esse tipo de coisa. Mas só para deixar claro, eu também perguntei isso porque muita gente ela tem aquele sentimento de que vai desistir. Né? E eu, você, o Bruno, a gente sabe que com o tempo essa sensação passa, né? Essa sensação de não ser bom o suficiente, ela passa. Às vezes dura anos. Mas pelo menos, né? Eu não sei se em todas as pessoas passam, mas certamente no meu caso ele passa a ansiedade conforme a experiência ela vai melhorando. Mas o que a gente poderia dizer para a pessoa que está escutando agora e que gosta de arte, né? Tá fritando lá, passando mal e tá querendo desistir, né? Tá falando, cara, isso daqui não é para mim e... Eu acho que uma parada legal antes de falar assim é só lembrar uma coisa que tem uma ilustradora, uma concept art famosíssima que tem gente que eu imagino que tá começando, que tá ouvindo agora, o nome dela é Carla Ortiz, né? E ela fez, né, tipo, tudo, não sei o que, faculdade e tudo mais, tudo relacionado a artes, né? E, se não me engano, o pai dela se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, mas eu sei que a família dela é ligada à arte. E ela comentou numa talk dela que teve uma vez que ela tava muito pé da vida, tava chutando porte, não sei o que e tal, e ela não tava conseguindo fazer um rosto, alguma parada assim, um estudo. E aí ela ligou pro pai dela, tipo, mó mal, chorando e tal, falando que ela não se via fazendo aquilo, que ela ia quitar da arte, que não era pra ela. E aí o pai dela falou pra ela, parabéns, você finalmente tá no caminho de ser uma artista, por causa que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, pensa em sair da arte, por conta dos resultados dela. E aí foi que ela parou pra pensar o que o pai dela disse, saca? Que é uma coisa que a gente, às vezes, é tão imediatista que quer o resultado rápido, que a gente bate no muro e não pensa, que nem o Zanini falou, não pensa uma maneira de contornar, uma maneira de quebrar, a gente só se conforma, sabe? E, na verdade, quando alguém fala pra gente isso, a gente começa a perceber que não, cara, não é bem assim que funciona. É difícil, é muito difícil. Só que vai chegar uma hora e quando você começa a entender como você funciona, como os seus medos, as suas virtudes funcionam pra arte, você começa a fazer com que as coisas fluam de uma maneira melhor. Você começa a entender que é difícil. Só que se você desistir, sabe? Você não vai ver o final da sua jornada na arte. Porque a arte ela é meio que infinita. Aonde que a gente poderia chegar na arte, sabe? Pelo fato dela ter essa vertente de ser vários caminhos, é o que torna ela difícil. E eu acho legal a Carla comentando isso, que mostra que, independente de quem nós somos e tudo mais, vai chegar uma hora que a gente vai bater nesse muro, sabe? E é aquele negócio de desistir, eu já vi muita gente acontecer, até uma parada, eu meio que tenho comigo, eu carrego muito a parada de muita galera que, amigo meu, amiga minha que desistiu, e falou pra mim pra continuar, saca? E, pô, uma responsabilidade, assim, que eu me vi, saca? Tipo, eu falei assim, por eles, então eu vou continuar. E aí você for ver, é o sonho de muita gente isso, saca?
É uma parada, é um combustível. Essa coisa, se você passa por isso e você fala, não, eu não vou desistir, cara, olha o up que dá isso em você. Tipo, você só falar já dá uma puta, sabe, motivada. E esse negócio de você, da galera que tá começando e tudo mais, galera, é normal essa parada. Você vai bater no muro, uma hora ou outra você vai bater, você vai quebrar o nariz, você vai quebrar o maxilar, só que é aquela parada. Que lembra que a gente nunca tá sozinho. A gente conhece um monte de pessoas incríveis pela jornada, né, pelo caminho, que fazem a gente lembrar que não precisa desistir, que às vezes é ok você ter a mão estendida pra você, pra te ajudar a erguer e continuar, porque lá na frente, quando você for a pessoa que vai ter passado por isso, você vai estar passando por algum canto de algum lugar e você vai ver alguém no chão que bateu no muro, e você vai ser a pessoa que vai estender a mão pra essa pessoa, sabe? Então, é uma parada que eu gosto muito de ver, é que é normal você querer um ponto de desistir porque você não consegue fazer, só que não para. Por causa que se você parar, você não vai. É uma metáfora até, né? Tipo, você não vai conseguir ver o sol nascendo no alto da montanha uma hora, sabe? Tipo, só continua. Por causa que vai chegar uma hora que as coisas vão começar a se encaixar. É difícil, é muito difícil, velho. É muito difícil. Cada um tem o seu caminho, a sua jornada, os seus desafios, né, os seus monstros. Só que é aquela parada, né? Tipo, não para, porque tem gente que não vai querer que você pare, né, que vai estar ali te apoiando, né, tipo, vocês, meus amigos, minha família e tudo mais, né, as pessoas que você admira também gostam de você, as pessoas que te admiram também. Então é uma parada que, se você for ver, é um pensamento muito comum, só que se você passa por ele e lembrando do suporte que você tem e tudo mais, dá pra você ir muito longe. Eu sei que foi com uma parada muito profunda, muito não palpável, mas é um jeito que eu gosto de pensar, que é aquela famosa, tipo, não fritação. Eu gosto de pensar muito nisso, sabe? O jeito de não fritar é o jeito de me deixar motivado, sabe? É isso que eu penso. Então, é normal esse pensamento. Uma hora ele passa, e lembrando que, tipo, tem pessoas que estão ali torcendo por você, sabe? Então, ali pra te dar aquele empurrãozinho quando você precisa. E quando for a sua vez, você vai entender o que você passou. É isso que eu costumo pensar bastante, dessa parada da desistência e de continuar firme. Bem maneiro. Bruno Zanini. Eu não sei porque eu falo o primeiro nome de um e o segundo nome do outro. Eu acho que Zanini não combina muito com o Gabriel. E Freitas também. Zanini e Freitas. Nossa, que. É muito errado. Você tá certo em falar assim, cara. Bruno Zanini. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou botar o Instagram de vocês aqui, o ArtStation também. Também a gente vai relembrar para vocês que estão escutando que compartilhem esse vídeo ou então mandem para amigos que estão passando por uma situação parecida, né? Nós não somos terapeutas, mas certamente a gente pode te ajudar com pelo menos 1% da sua jornada. Eu quero agradecer os dois a terem vindo aqui. Claro, imagina. Eu te agradeço aí pelo convite. Exato. Achei que você tinha mandado até mensagem errada, velho. Pô, obrigado. Olha a autoestima baixa aí. Obrigadão mesmo, velho. Foi bem legal. Espero ter ajudado, assim, alguma coisa, galera e tal. E, de novo, obrigadão mesmo pelo convite. Foi muito massa, velho. Muito legal mesmo. Com certeza. Zanini, tem alguma coisa a mais que você quer acrescentar? Bruno? Cara, eu acho que. Sim, acho que eu tenho algumas considerações finais pra fazer assim. Pode mandar, velho. Tipo, eu acho que num resumo, tipo, Too Long Didn't Read, é importante a gente realmente parar um pouco e exercitar, né, a nossa auto-reflexão sempre. Yes. E eu sei que a gente falou muito de parar e fazer outras coisas, jogar e essas coisas, sabe? Mas fazer isso tudo com muita responsabilidade, sabe? Entender o nosso cada um, nosso caso, sabe? E se dar uma abertura também para você experimentar essas coisas, sabe? Experimentar como você funciona, se descobrir um pouco nesse sentido. E eu acho que, no mais, assim,
O que eu queria dizer de consideração final, cara, é que acho que é importante a gente fazer tudo com muita responsabilidade, sabe? A gente falou bastante de você parar e dar um tempo, jogar, fazer outras coisas, dar espaço para o lazer, sabe? Mas, obviamente que entendendo a nossa condição, entendendo o nosso caminho, entendendo o que a gente faz, sabe? Sempre pensando, sendo honesto com a gente, eu acho que isso acima de tudo. Yes. E também se dá espaço para a gente experimentar outras coisas, não só em termos de lazer fora da arte, mas também até dentro da própria arte, sabe? Você se dá um espaço para você tentar uma coisa que você sempre quis tentar, só que você não fazia porque, sei lá, ou porque você acha que não faz parte da indústria, não está dentro da indústria, ou porque talvez você ache que aquilo não vai ser útil, né, para trabalho, essas coisas, sabe? Porque a gente faz o que a gente faz porque a gente gosta, sabe? A gente Uhum. começou essa jornada porque a gente gosta. E tudo que você faz, de certo modo, você consegue tirar algum aprendizado se você Yes. fizer pensando naquilo, sabe? Então, às vezes, se dá a oportunidade de experimentar outras coisas, sabe? Dentro da própria arte, uma outra mídia. Você pode ir para o tradicional, tentar coisa com pintura mesmo, marcador, caneta, ir para o teu sketchbook, sabe, fazer outras coisas. Te dá abertura para você mesmo estudar e praticar coisas que você queria, mas que você nunca se deu esse tempo por um motivo X ou Y que te limitava antes. Sabe, te dá abertura para fazer essas coisas, que isso tudo faz parte de uma jornada de descoberta, sabe? Acho que toda a parte de arte faz parte de uma jornada de descoberta. Sim. E cada descobertazinha que você faz aprimora a sua habilidade também, sabe? Te faz descobrir quem você é também, o que você gosta, e faz o seu trabalho ficar mais genuíno um pouco e te motiva, sabe? Muitas vezes te motiva a fazer mais. Então, ter isso em mente, sabe? Se dá mais oportunidades, refletir em cima do que você faz e sempre seguir em frente, sabe? Sobre a parada de não desistir. As decisões mais difíceis que a gente faz são as mais importantes, Yes. sabe? Ao mesmo tempo, nenhuma decisão que é muito importante para você vai ser fácil de ser tomada, sabe? Então, pensar que você vai passar por isso e que é assim mesmo, e recorra a quem você tiver que recorrer para se entender, seja você mesmo, seja um profissional, Uhum. seja teus amigos, recorra às pessoas que estão ao seu redor, sabe, para te fazer seguir e passar, atravessar esses obstáculos, Sim. sabe? Perfeito. E acho que no mais é isso, sabe? O Manel falou que ele vai divulgar, tipo, botar aí Instagram, Station e afins, então eu me disponho aí a quem quiser conversar sobre essas coisas, eu adoro conversar sobre isso também. Pode vir falar, pode vir mandar Yes. mensagem, eu vou tentar responder sempre que possível, no tempo que der. Uhum. Sabe, acho que as considerações finais ficaram longas, mas é isso aí. Não, Ah, perfeito. a minha só é meio que reforçando isso que o Zanini falou bastante, né? Essa parada de você ter consciência de poder falar com quem você confia e tudo mais. Às vezes a gente coloca como se a gente conseguisse resolver tudo sozinho, né? E às vezes a gente só precisa de alguém para falar, não o caminho que seguir, mas só para dar uma luz, né? Dá para tipo, para mostrar, cara, vai ficar tudo bem, calma. Até na arte mesmo, né? Que a gente tá fritado, não sei o quê. Às vezes você falar com seus amigos, com a sua família, né? Com o namorado, namorada, é uma parada assim que ajuda muito, velho. Então, façam mais isso, tipo, não tenham vergonha. É uma parada que ajuda muito, por causa que lembrem que, como a gente fica o dia inteiro, muitas vezes, né, isolado e tudo mais, as pessoas se preocupam Hoje com em a dia mais que gente. tudo, né? Oi? Que foi? Hoje em dia mais do que tudo, Hoje né? em dia mais do que tudo, verdade, bem, bem colocado. Então as pessoas elas ficam preocupadas como que a gente tá, não sei o quê, e obviamente que o contrário também acontece, né, quando a pessoa somente fica perguntando e tudo mais. Então, sabe, tipo, tenha mais isso na cabeça de
tá mal, não sei o que, vai falar com a galera. Eles vão ficar felizes de te ajudar, saca? Tipo, você vai entender quando isso acontecer com você, a pessoa vier te procurar pedindo ajuda e tudo mais. Acho que é essa, assim, minha consideração final. E que nem o Zanini falou, se achar que consigo ajudar, jogar, quiser conversar, bater um papo, só chama lá. A gente manda ver no talk maneiro. E lavem as mãos, bastante com sabão. Ah, sim. E não bote a mão no rosto. Eita, sério, cara? Tô meia hora aqui botando a mão na boca. Tá uma beleza. Igualzinho, galera. Então, muito obrigado por terem vindo. Lembrando também, para quem se interessar nos cursos, né, a Treehouse, ela é um podcast da Skilltree, Escola Skilltree, e nós estamos a todo momento abrindo escola. Não, a gente ainda não tá rico assim. Não tá tão rico assim. Cara, a gente tá a todo momento abrindo novas turmas. Se vocês entrarem no site lá e perceber que a data ela tá muito longe do momento atual, ainda assim se inscrevam lá que a gente vai falar com vocês e a gente pode conversar também, dependendo aí da sua situação, como resolver o seu problema. Mais uma vez, muito obrigado, galera. Pô, eu que agradeço. Obrigadão. Foi um prazer aí, mano. Obrigado. Valeu mesmo, velho. Showzinho. Eu vou fechar aqui. Falou. Fala aí, galera. Até mais aí. Valeu, gente.